Salve, salve rapaziada, aqui é o Van Glauco falando e na aula de hoje eu vou te explicar como funciona uma VPN site-to-site no FireFortigate. É muito importante você assistir essa aula teórica para saber configurar isso na hora que você tiver com a mão na massa. No FireFortigate, no FireForce Point, no Fire Checkpoint, no Fire Palo Alto, no Fire Sonic Wall, no Fire Sophos, no Fire Juniper. Porra, já mexi muito Firewalls. Então, cara, a partir daí você consegue ter uma noção de como fazer e as boas práticas do mercado. É extremamente importante você ter essa noção para que na hora de fazer, não fazer uma besteira e deixar a tua mente funcionando o mais rápido possível. Primeiro você precisa saber o que é uma VPN. Uma VPN nada mais é que uma rede virtual private network, ou seja, uma rede virtual criada em cima de redes fisicamente existentes. Ou seja, você tem um underlay por baixo e você vai criar um overlay por cima. Se você não sabe o que é um overlay e underlay, tem um outro vídeo meu aqui explicando aqui embaixo, vou deixar nas tags aqui na descrição. E você consegue fazer uma interconexão como se duas redes estivessem fisicamente conectadas, mesmo estando distantes fisicamente. Uma pode estar em São Paulo, outra pode estar no Rio de Janeiro, uma pode estar no Brasil, outra pode estar na Turquia. E você consegue fazer uma interconexão entre elas aí. Quando devemos utilizar? Quando não é viável passar uma fibra de um ponto A de um ponto B, ou seja, de uma matriz para uma filial, realizamos VPN. Glauco, vou dar um exemplo aí. Imagine só que lá onde você trabalha, sua empresa está crescendo, e aí você tem um aqui em Espírito Santo, aqui em Vila Velha. Velha. E aí essa outra vai ser lá em, sei lá, Itaúna. Então imagina só você passar uma fibra de Vila Velha para Itaúna, ou então você contratar um MPLS para uma operadora, ou algum link dedicado, é um gasto muito grande. Então, em vez de você passar essa fibra, pode ter um protesto, pode ter algum índio dando uma machadada lá, pode ter um acidente de carro que pode danificar o link. Então, você consegue fazer uma conexão via internet, que você vai ter nas duas localidades, e aí você consegue fazer essa conectividade entre essas duas redes. Porque se você abre uma filial em Itaúna, você vai ter que estar lá no mínimo os serviços que estão aqui em Vila Velha fornecendo, você vem via VPN e acessa aqui todos os serviços, servidores, o DHCP, o banco de dados, as suas informações da sua empresa. Então é extremamente importante você ter essa noção de quando devendo utilizar. Se a sua empresa tiver condições, for fisicamente próximo de usar uma fibra, ótimo. Agora, se não, VPN é praticamente a tecnologia mais utilizada no mercado aí para interconexão entre matriz e filial. Boa prática de mercado, né? Vamos lá, gente, olha a boa prática. Quando utilizamos hoje em dia uma VPN, nós utilizamos o protocolo IPv2. O que esse cara faz para você? Ele vai estabelecer, negociar e autenticar e manter conexões seguras entre esses dois pontos, ou seja, entre a sua filial e sua matriz, ou seja, entre seu hub e seu spoke. Lembrando que o hub é o data center principal, onde estão suas máquinas virtuais, seus servidores, toda a sua estrutura de internet, e o seu spoke é a filial que vai acessar essas informações lá. Deixa eu passar aqui. Aqui um exemplo de uma matriz filial, né? Vocês podem perceber que você tem o Faro de internet, você tem o VPN Gateway, e você tem todas as matrizes se interconectando entre elas via VPN. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu já trabalhei no local onde tinha uma impressora matricial que custava em média uns 10 mil reais. Então, era muito gasto você comprar uma impressora matricial para cada localidade. Matricial não, uma impressora plotter para cada localidade. Então, o que foi que eles fizeram? Deixaram a plotter na matriz. E aqui, todo mundo que quisesse imprimir pela plotter tinha duas opções. Ou pegava no pendrive, saía da sua filial, ia até a matriz, espetava o pendrive e mandava imprimir. Ou nós criamos uma VPN e a pessoa lá do local onde ela estava, ela dava o Ctrl P e conseguia imprimir na plotter. Tranquilo? E aí, gente, explicando melhor o IPv2. O que é o IPv2, como ele funciona aí? O IPv2 nada mais é que um protocolo utilizado para gerenciar associações de segurança dentro do IPsec. Então, ele é responsável por ele autenticar os dois pares, as duas pontas, trocar chaves criptografadas de forma simétrica, ou seja, a mesma a chave que vai ter no num ponto vai ser a mesma chave do outro ponto,
Ele vai negociar algoritmos de criptografia e integridade e vai estabelecer e manter o túnel IPsec ativo durante as sessões. Alguns vão falar, Glauco, o IQv1. O IQv1, gente, ele é um protocolo já muito utilizado, porém defasado. Ele foi criado na década de 90 e as melhores práticas do mercado pediu para matar o IQv2 de acordo com matar o IQv1 de acordo com o IQv2 surgiu, trouxe novas melhorias, trouxe novas negociações, novas camadas de segurança. Então, se você utiliza o IQv1 na sua rede, muito cuidado, tenta migrar o mais rápido possível para o IQv2, que você vai ter várias opções. Você pode autenticar por certificado, você pode autenticar por usuários, você tem várias formas de autenticação e vários níveis de camada de segurança mais alta no IQv2. Aqui o exemplo, no IQv1 ele utiliza no IQv2 ele utiliza duas fases. A primeira fase que ele vai fazer com que os peers, ou seja, cada ponto, trocam as chaves de identificação de algoritmo criptografado, ou seja, vai validar o Diffie-Hellman, os protocolos de criptografia estão sendo utilizados, estabelece o túnel, ou seja, o canal de controle seguro, e na fase 2, que é a fase de autenticação, na hora que os peers se autenticam com certificado, chaves compartilhadas ou formato EAP. Então é muito comum você ver hoje em dia chaves compartilhadas EAP no formato de autenticação. E a partir daí você cria os túneis IPsec, fazendo associação para a transmissão do dado. Ou seja, chega um momento que eu vou ter que fazer aqui em São Paulo, eu vou pegar meu túnel de internet, exemplo, tem uma operadora aqui, opa, eu tenho uma operadora aqui em São Paulo, eu tenho um link de internet saindo para a internet, e aqui do filial do Rio eu tenho um link também saindo para a internet. Qual é a boa prática? É vir aqui em São Paulo e colocar mais um link de internet. E aqui no Rio também deixar 2 links de internet. De preferência com 2 operadoras diferentes, passando por 2 backbones diferentes. Porque não adianta nada você ter 2 links de internet, uma sendo a mesma operadora, utilizando o mesmo backbone. Se der algum problema grave naquele backbone, todo mundo que está associado a ele vai morrer, automaticamente vai perder a conexão. Então é muito importante você ter essa noção na hora de você for contratar o link. Pergunte, poxa, esse meu link que sai da filial do Rio de Janeiro passa por qual backbone? Passa por um backbone diferente? Tem alguma forma de você me confirmar, me certificar que esse backbone totalmente dependente da outra estrutura? Que é muito importante você fazer isso na hora de autenticação, na hora de na hora de contratar o backbone. E justamente isso, gente, que você vai criar na matriz, vai criar no Rio de Janeiro, você vai criar e quais são as vantagens do IQv2 perante o IQv1? O IQv2 você consegue fazer uma resiliência maior à perda de conexão, ou seja, ele vai reconectar automaticamente caso a tua internet caia, tenha uma oscilação, ou seja, para quem em certos locais o link é muito ruim, você tem que ter 2 ou 3 links, e aí você consegue fazer uma redundância pela de VPNs IQv2. Você suporta a mobile, ou seja, ele muda de uma VPN para outra sem conectar, sem perder a conexão. Glauco, eu dou um exemplo. Você tem aqui um link de internet, e aí nesse link de internet no teu Firewall, você tem o link da operadora Oi e você tem o link da operadora Embratel. Caso a tua Embratel caia, todo mundo aqui da tua rede interna vai sair pela Oi automaticamente, sem fazer nenhuma perca de conexão, sem nenhuma oscilação no seu ambiente, que nada caia e que mantenha todos os serviços ativos. E outra vantagem também, que a segurança dele é mais elevada, você suporta a criptografia moderna, autenticação robusta, como chave compartilhada, certificados, protocolo EAP, ou seja, tem várias formas de você fazer a autenticação e elevar seu nível de segurança. E apesar disso, que o desempenho ele é muito mais rápido e mais leve com o IQv1. Então, o IQv1 é totalmente um protocolo antigo e defasado que você hoje em dia não deve mais utilizar. Se você utilizar o IQv1 entre sua matriz e seu filial, você está correndo um grande risco. Então, por favor, marque uma janela, depois do horário, claro, lá depois das 10 da noite, faz o backup das configurações e troca essa modificação aí do IQv1 para o IQv2. Tranquilo, rapaziada?
Espero que tenha ficado bem claro. Fique com Deus, tamo junto e até a próxima. Valeu!